Olá, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Eu sou o jornalista Cristiano Stefanoni e olha, hoje nós trouxemos um tema polêmico, hein? O cristão e as fake news. Não sei se você sabe, uma pesquisa que saiu recentemente mostra que 7 em cada 10 brasileiros não checa as informações, se são verídicas, as informações que chegam pelo celular. Você é uma dessas pessoas? Você sabe o impacto que uma fake news pode ter na vida de um cristão? Como que a igreja deve olhar essa situação? Está começando agora o Comunhão Entrevista. Pois é, como que deve ser a relação entre o cristão e a questão da fake news? Como que ele deve lidar com essa situação tão presente, infelizmente, na nossa sociedade hoje? Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos ele, que é historiador, teólogo e historiador, Adriel Moreira. Adriel, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Comunhão Entrevista. E eu gostaria já de começar com você, te pedindo para fazer uma análise geral sobre a questão das fake news, né, o que elas representam, como que a gente pode definir uma fake news? Olá, Cristiano, olá, audiência. Quero agradecer a oportunidade da gente discutir um tema tão importante, polêmico, diga-se de passagem, não é? Causa bastante embate aí nas redes sociais e nos ambientes familiares, até mesmo de igreja, porque há formas diferentes de se pensar esse tema, não é? Mas uma coisa nós não podemos negar, Cristiano, é um tema importante, faz parte do nosso dia a dia, faz parte dessa dinâmica social informatizada que nós hoje vivemos, e ela também faz parte do alvo do cristão de se santificar, ou seja, não há como pensar a ética cristã, o comportamento cristão, sem levar em consideração esse importante tema. Embora, de alguma forma, a gente possa dizer que sempre houve fake news, mais especificamente, se tratando desse neologismo, né, dessa terminologia emprestada do inglês, para descrever um certo tipo de fenômeno da comunicação, eu acredito que foi ali por volta de 2016, na eleição dos Estados Unidos, de Hillary Clinton contra Donald Trump, que nós tivemos esse assunto tocado pela primeira vez assim, de forma específica, sendo chamado de fake news. Nós importamos, então, essa terminologia para descrever um certo tipo de comportamento ou de notícia que é veiculada, sobretudo, por meios informativos, mas ele evoluiu e não apenas hoje. As redes sociais, a iniciativa pessoal pode também produzir aquilo que nós chamamos de fake news, que a gente poderia traduzir simplesmente como notícias falsas. Agora, Adriel, antes de eu entrar propriamente dito na questão do cristão e as fake news, como é que eu consigo identificar se uma notícia é falsa ou não? Então, aí começa o problema das fake news. Primeiro a gente tem que pensar no âmbito das disputas ideológicas, políticas e de outras naturezas, porque muitas vezes uma notícia, uma informação, ela é um ponto de vista que é negado por um outro lado. Então isso necessariamente não é uma fake news. E aí é um grande debate que não é o nosso objetivo aqui, obviamente. O que a gente qualifica realmente como fake news é uma mentira, uma notícia falsa, uma inverdade sobre alguém ou sobre alguma realidade que é veiculada como verdade. Então, o caminho mais curto para se você ter certeza se uma notícia é falsa ou verdadeira é procurar por meios legítimos, idôneos e mais de um meio comunicacional, inclusive, aferir se essa notícia tem procedência, se essa informação ela procede ou se é parte de uma verdade misturada com parte de mentira.
um engano, portanto, né? Ou seja, começa-se a notícia com alguma informação aparentemente verdadeira e de conhecimento comum, e depois distorce-se essa informação para se produzir ou para se legitimar determinado ponto de vista, ou até para prejudicar uma pessoa ou um grupo. Então, aferir, buscar entender ou verificar se há uma procedência legítima dessa informação como um todo, é o caminho mais curto e mais rápido para a gente identificar. Certo, Adriel, nós vamos entrar agora para a parte mais delicada do nosso bate-papo aqui, né? Primeiro eu queria pedir para que você... É claro que fake news é um termo moderno, né? Um termo atual, mas a palavra de Deus, ela fala sobre informações falsas, né? Ela fala sobre os cuidados que nós temos que ter ao falar das pessoas, das coisas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos alerta com relação a divulgar informações, falar coisas que não provêm da verdade. Ok, eu acredito que aí a gente está dentro de dois planos que são minhas áreas de estudo, que é a teologia e a história, né? Então, obviamente, no sentido moderno, atual, de informação falsa, de fake news, você obviamente não vai encontrar ali elementos nas escrituras para dizer aquilo ali era uma fake news, até porque a informação ela era veiculada de formas muito diferentes. Mas eu destacaria 3 pontos fundamentais que nós temos: mandamentos atemporais, ou seja, não importa se ele está no Antigo ou no Novo Testamento, ele não tem incidência sobre a cultura imediata do texto bíblico, ele é atemporal, ou seja, ele nos toca até hoje e continuará tocando a natureza humana e o comportamento daquele que é um seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré. O primeiro é o falso testemunho, né? Êxodo 20:16 deixa muito claro que dar falso testemunho sobre alguém é um pecado condenável por Deus, e ele é atemporal. Inclusive, Êxodo 23:1 diz assim: não faça, olha que interessante, Cristiano, não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Aqui nós temos um outro detalhe importante, que provavelmente a gente não vai discutir na entrevista, mas é que muitas vezes a fake news é passada inadvertidamente. Eu tomo como verdade e a transfiro por cuidado, por alerta. Outras vezes eu tenho a intenção, e isso torna ainda pior, ou seja, eu quero dissuadir a mente das pessoas a respeito de um determinado assunto, eu uso uma notícia que eu nem tenho confiança da sua veracidade, o que importa é o resultado. Isso é muito perigoso. E o terceiro, e o segundo é a calúnia, que também é duramente condenada nas Escrituras, e para não me alongar muito, a mentira. Né? Nós conhecemos o texto de João 8,44, quando Jesus condena a mentira como sendo uma prática maligna, diabólica, e qualifica o diabo como o pai da mentira. É, portanto, um comportamento pecaminoso do qual o cristão tem que se afastar dele, né? Evitá-lo a todo custo, porque desagrada o coração de Deus e prejudica o próximo. Então, André, eu posso aqui, baseado nesses textos bíblicos que você citou, eu posso, por exemplo, afirmar que quem espalha fake news está pecando diante de Deus? Eu acredito que sim, eu acredito que não há dúvida. Note, se eu digo assim, olha, o cristiano é um homem falso, e nós acabamos de nos conhecer virtualmente, eu nunca estive ao seu lado, eu nunca caminhei com você, eu não conheço o seu comportamento. Eu ouvi de alguém que o cristiano é mentiroso, e eu delato isso porque eu acreditei no que o fulano me disse. Mas isso afetou a sua vida. Isso depois contra o seu testemunho. Isso certamente prejudicará você, dependendo inclusive do grau de influência que eu tenho sobre outras pessoas. Como dizer que eu não pequei contra você se eu fiz isso? Não há como. Agora, só porque eu estou atrás de um celular e eu espalho uma notícia que afeta as pessoas, que prejudica outras, ainda que eu não tenha nenhum contato direto com elas, por que isso não seria pecado? Eu acho que a pergunta que a gente tem que colocar aqui, Cristiano, é muito específica. Será que Deus desculpa a utilização de meios digitais por eles não serem iguais aos meios relacionais mais comuns, como o pessoal?
não é? Eu acredito Verdade. que não. Zig, eu vou até emendar com outra pergunta, porque tem a ver com o que você acabou de falar. As igrejas, né, Adriel, geralmente tem aqueles grupos de WhatsApp. O grupo dos jovens, né, o grupo das senhoras, o grupo dos diretores da igreja, de comunicação. Como que a igreja pode agir caso alguém publique ali, poste ali alguma fake news, alguma informação que não é verdade, assim? Até porque é um assunto delicado e precisa se evitar ter conflito com os membros da igreja, né? Mas também deixar passar em branco é complicado. Como é que a igreja como um todo deve agir quando ela identifica uma fake news nos seus grupos da congregação, da comunidade ali? Eu vou te dar um exemplo específico, porque isso aconteceu exatamente comigo, no grupo de homens da minha igreja. E de repente eu abro para ver as informações que estavam lá, porque é um grupo onde nós trocamos informações sobre as atividades dos homens, e tinha lá uma notícia do CEO de uma farmacêutica internacional muito grande, e uma declaração dele em inglês e uma legenda. A história era rapidamente mais ou menos assim. Até final de 2023, nossa farmacêutica vai eliminar 50% da população mundial. E aí termina com o aplauso da audiência dele, ele estava numa palestra. Eu fiquei assustado com aquilo, algumas pessoas colocaram joinha, outras ficaram quietas, mas eu falei, mas isso é muito grave. Isso está dizendo que uma empresa que produz medicamento para o mundo inteiro vai eliminar 3 ou 4 bilhões de pessoas em menos de 2 anos. Então, eu fui à internet, rapidamente achei o vídeo que esse CEO dessa farmacêutica estava no Fórum Mundial de Davos, e eu, como tenho acesso ao inglês, vi que, na verdade, a notícia era que até 2023 eles eliminarão 50% do público mundial que não conseguia ter acesso aos medicamentos da farmacêutica por causa de uma nova política de preços. Então, o vídeo foi cortado e a legenda em português foi adulterada. Eu imediatamente comuniquei o pastor responsável dos homens e ele pediu para que eu conversasse com o irmão e retirou aquela notícia do grupo de homens. Eu conversei com o irmão, ele não se manifestou, postou mais algumas coisas e depois parou. Mas o que a igreja faz nesse sentido, nossa igreja? Ela tem um mediador dessas comunicações. E ela procura definir o que cabe e o que não cabe dentro daquele grupo. E quando há uma notícia, principalmente de cunho político, ideológico ou qualquer outra coisa, que não consta para edificação de nós todos, ela elimina. Ela elimina e, em casos necessários, ela conversa com o determinado irmão. Então, eu acredito que nesse âmbito de rede social, precisa haver monitoramento. Não pode deixar solto. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a serem responsáveis com isso. E outras estão dominadas por um certo pensamento e não fazem isso que nós conversamos aqui agora há pouco, de procurar verificar as informações. Fazer essa filtragem, agora, né? do âmbito... Fazer essa filtragem. Então, não é toda pessoa que se dá ou consegue fazer. Então, precisa haver mediação. Como cristiano, precisa haver dentro da igreja nos relacionamentos imediatos, né? Não virtuais. Sim, precisa sim. haver mediação. Né? Agora, Adriel, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, nós temos nesse momento muitas pessoas nos assistindo, líderes de igreja, diretores de departamento de jovens, de adolescentes, que é um público, né, que a gente tem muita preocupação com essa geração que está chegando agora, essa geração digital. Tem muitos pais que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria que você fechasse dando algumas dicas para os cristãos mesmos, né? Como proceder diante das redes sociais para que a gente evite espalhar mais fake news, pecar contra Deus e acabar muitas vezes ofendendo uma pessoa, uma instituição, na verdade, e até mesmo causando danos emocionais e psicológicos na pessoa. Eu queria que você, por gentileza, desse essas dicas finais aí para que nós possamos ficar mais atentos com as redes sociais. Muito bem, eu vou usar mais um exemplo que aconteceu comigo. Um pastor me mandou uma notícia sobre uma personalidade pública que ele desconsidera, que ele não aprova, e eu fiquei estranhado com aquela informação sobre aquela personalidade e fui verificar e vi que não havia nada sobre aquela pessoa naquele sentido. Eu falei, então, pastor, meu amigo,
essa notícia parece não proceder. E a resposta dele, Cristiano, foi: não importa, eu sei que essa pessoa pensa desse jeito. Então veja o grau de responsabilidade. Não importa se a notícia sobre o fulano é verdadeira ou falsa, eu discordo dele por isso e acho que ele pensa assim, por isso vou divulgar. Eu acredito que o principal problema que nós estamos tendo nessa era digital para nos adaptarmos ao mundo virtual é a não compreensão de que nós não somos uma outra pessoa nesse mundo. Nós não podemos acreditar que o que acontece lá não tem a ver com quem nós somos. É parte de nós, é parte da nossa realidade, é parte do nosso testemunho. Dito de outra forma, eu acredito que todos nós precisamos aumentar nosso nível de responsabilidade social, espiritual e ética cidadã nesses ambientes. Porque o que nós fazemos nesses ambientes impacta a vida do próximo, impacta a vida da sociedade, impacta a nossa vida. Então, dito pastoralmente, eu acredito que todos nós precisamos pensar duas vezes antes de divulgarmos qualquer coisa na internet, porque isso diz a respeito do nosso testemunho cristão como seguidores de Jesus de Nazaré. É imprescindível, desde o pastor até qualquer pessoa que tenha um compromisso com o Evangelho, tenha ele um cargo ou não tenha. Tá certo, Adriel. E lembrar que nós somos seres que temos responsabilidade com o próximo, né? Com as pessoas que nos cercam. Sem dúvida. Adriel, olha, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por esse bate-papo. Deus abençoe sua vida aí. Espero que a gente venha ter outros encontros como esse, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, pela honra de colaborar com a revista. E eu estou à disposição para nós podermos ajudar o nosso povo a crescer em graça e conhecimento da verdade. Amém. Então, e aí, você gostou? Gostou do bate-papo? Curtiu? Então eu vou te convidar para agora você clicar, curtir, compartilhar, né? Para que outras pessoas também sejam abençoadas por essa mensagem. E não esquece de assinar, de clicar aí no sininho para ativar as nossas notificações. Aí toda vez que chega um vídeo novo, você é avisado para poder assistir. Tá certo? Olha, muito obrigado pela sua companhia. E o Comunhão Entrevista fica por aqui. Até a próxima.